Você sabia que você, que é codependente emocional, e o seu dependente sofrem, têm reações negativas sobre o seu comportamento? Hoje nós vamos falar das consequências da codependência emocional para os dependentes. Meu nome é Márcia Freitas. Todo codependente emocional, ele tem a necessidade de controlar a vida do outro, de determinar tudo. Até o que ele come, até as decisões que ele deve tomar. Ela controla toda, tudo. E o dependente, ele se sente sufocado, ele se sente sobrecarregado, porque ele está vivendo a vida dele sendo controlada por outra pessoa. Ele está vivendo o que ele não quer viver. E para ele não magoar essa pessoa, para ele não entrar em atrito com essa pessoa, que é a codependente emocional, ele acaba aceitando o comportamento dela. Ele acaba acatando todas as decisões, tudo que ela pede para ele fazer. Então, ele se torna uma pessoa, ele já é uma pessoa dependente, porque a codependente, ela procura pessoas para se relacionar que tenham um perfil de dependente. Então, ele já é dependente dela em alguma área da vida, seja na área emocional, área financeira, área profissional, em alguma área da vida, em alguma esfera da vida, essa pessoa é dependente da codependente. Então, isso faz com que ele se sinta retraído. Só que vai chegar um determinado momento que essa pessoa ela vai estar sobrecarregada de cobranças, de decisões que ela não quer tomar, que ela não quer fazer, e isso vai fazer com que essa pessoa vá embora, se afaste da codependente emocional, porque ela vai chegar numa exaustão, no cansaço e não vai conseguir mais conviver com aquela situação, porque ela passou a vida toda abrindo mão do que queria, das coisas que queria fazer, para que ela não entrasse em atrito com a codependente emocional, só que chega um certo momento que ela não aguenta mais. E esses fatores negativos afetam tanto a pessoa codependente como o dependente, porque são comportamentos que não são saudáveis, são comportamentos que fazem com que as duas partes se sintam sufocadas, porque a codependente depende do dependente para que ela tome uma decisão, para que ela se sinta feliz, para que ela se sinta bem, para que ela se sinta realizada. E o dependente depende da codependente para que ele possa suprir aquela necessidade, aquela dependência na vida dele. E isso faz com que a codependente se torne obsessiva pela vida do dependente. Controle a vida dele, manipule, e assim ele vai conseguindo levar esse relacionamento. Só que chega um certo ponto que ele para, desiste, que não quer mais continuar, que quer seguir a própria vida, que entende que essa pessoa codependente só está fazendo com que a vida dele regrida, que a vida dele fique paralisada, não tenha progresso, que não tenha desenvolvimento, que os dois não conseguem ter um relacionamento saudável, um relacionamento funcional, porque um está entrando em atrito com o outro, um está tentando controlar a vida do outro e os dois não conseguem ter um resultado positivo. E eles vão buscar situações, consequências que vão transformar a vida dessas pessoas, dessas duas pessoas envolvidas, em uma vida que não é satisfatória, em uma vida que só traz aborrecimento, só traz desafios para que eles possam resolver, e torna-se essa vida, a vida dos dois, uma vida negativa, uma vida sem propósito, uma vida sem amor, sem respeito, porque não há essa cumplicidade entre os dois. O que há é um controle excessivo, uma obsessão de posse, que o codependente ele acha que ele é dono, que aquela pessoa pertence a ele. Então, ele quer controlar totalmente a vida daquela pessoa. E a partir do momento quando essa pessoa consegue enxergar, o dependente começa a enxergar que ele não quer mais ter esse relacionamento, que ele quer sair, que ele vai embora, o codependente retrai, ele fica com medo da rejeição, ele fica se achando inadequado, se achando a autoconfiança, a autoestima vai lá para baixo. Por quê? Porque ele depende dessa outra pessoa para que o relacionamento ele possa se sentir amado, possa se sentir feliz.
Só que nós, seres humanos, nós temos que entender que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa autoestima, ela não pode depender de uma outra pessoa, de um relacionamento para que funcione como deve funcionar. Porque a partir do momento que nós estamos desalinhados com nós mesmos, isso tudo acontece na nossa vida. Nós não temos autoestima, nós não temos autoconfiança, tudo que nós acreditamos é que nós não podemos, nós não somos capazes, que tudo está acontecendo ao contrário do que deve acontecer. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não sufoque o nosso parceiro, para que a gente não possa permitir que ele vá, que ele chegue no limite dele e dê um basta e fala, não aguento mais. Eu preciso que essa relação termine para que eu siga em frente, para que eu possa realmente respirar, para que eu possa viver a minha vida. A pessoa dependente, ela se sente sobrecarregada, porque o tempo todo ela sente a necessidade de satisfazer as vontades do codependente emocional. E isso faz com que ela se torne uma pessoa retraída. Ela quer viver a vida dela, só que ela não consegue, porque ela tem que atender às necessidades do codependente emocional. Ela tem que fazer o que o codependente emocional determina para ela. O que deve ser feito, o que ela deve vestir, o que ela deve comer. Então, ela se sente sufocada, sobrecarregada. E isso é um comportamento negativo para as duas partes. Por isso que a codependência, ela não tem só consequências para o codependente emocional, ela traz consequências para o dependente também. E por isso que nós devemos ficar atentas, né, se nós estamos vivendo nesse quadro de codependente emocional, porque nós estamos infelizes, nós estamos fazendo o nosso parceiro infeliz, porque nós não deixamos ele ter autonomia. Ele vive o que eu determino que ele viva. Então, o dependente, ele não tem autonomia de tomar decisões, de fazer o que ele quer, de buscar, de viver, de falar o que ele sente. O dependente vive ali no meio termo, ele tentando fazer, atendendo todas as necessidades do codependente, querendo fazer as coisas pela vida dele, mas ele não consegue porque ele não quer contrariar o codependente, e isso vai virando uma bola de neve, até chegar a um certo ponto que esse dependente se cansa e vai embora, e tudo volta como antes. Aí a codependente, ela se sente rejeitada, ela se sente mal amada, ela se sente que não é capaz, mas tudo isso porque ela não entende que ela está no quadro de codependente, ela precisa de ajuda, ela precisa mudar o comportamento dela para que ela possa realmente ter relacionamentos saudáveis, para que ela possa ter relacionamentos, que ela possa construir algo quando eu falo construir algo, é algo emocional, um relacionamento sólido, uma cumplicidade no relacionamento. E ela não consegue. Ela vive esses ciclos de relacionamento que terminam e acabam da mesma forma. Por quê? Porque ela se encontra no quadro de codependência emocional, não identificou ainda que é uma codependente e vive isso nos relacionamentos, sufocando o seu parceiro, fazendo com que ele se torne uma pessoa amarga, uma pessoa sobrecarregada até o limite que ele não aguenta mais e ele vai embora. Então, a codependência emocional, ela traz consequência negativa tanto para o codependente como para o dependente. Faz com que ele se sinta só, que ele não esteja vivendo a vida dele e ele se sinta sobrecarregado emocionalmente. A codependência, ela traz pontos negativos, traços negativos, com que a pessoa não se sinta à vontade, com que a pessoa, ela no início do relacionamento, ela pode até concordar em fazer tudo que ela quer, em aceitar o que a codependente tem para ela, mas com o tempo, com o passar do tempo, ela vai entendendo que isso está errado, que não, porque ela já viveu outros relacionamentos e ela não passou por isso. Então, ela vai fazer a comparação e vai perceber que não é para ela aquele relacionamento e ela coloca um ponto final naquele relacionamento. Isso quando o dependente tem coragem de tomar essa decisão. E quando ele vive vários e vários anos, quando eles vivem vários e vários anos fazendo, se tratando dessa maneira, vivendo esse processo dolorido e não tomam nenhuma decisão. E tá os dois infelizes de um lado, um codependente de um lado, dependente de outro, vivendo uma vida vazia, uma vida sem sentido. E o tempo vai passando, aí quando chega um certo dia,
Um deles faz a pergunta: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Quando acontece isso, quando a pessoa reconhece que realmente ela precisa fazer algo ali que mude o comportamento dela, para que tudo possa acontecer naturalmente e as duas pessoas se tornarem pessoas felizes, ou nesse relacionamento ou em outro relacionamento. O importante é entender que nós todos somos capazes de sermos pessoas felizes, de sermos pessoas realizadas, e isso tudo depende do nosso comportamento, isso tudo depende em como nós estamos enxergando as nossas necessidades. Não esqueça, o outro é você. Nos vemos no próximo vídeo.